Bom, dando continuidade, a gente vai aqui então para nosso painel, né? A última atividade do dia de hoje, plataformas e protocolos, né? Fomentando dados abertos e interoperabilidade. Então eu queria convidar o Léo Germani do Hack Lab, o Ricardo Pop acho que está lá fora, né? Será que alguém pode chamar o Ricardo? Também o Pedro Marcum da Transparência Hacker, o Ricardo Pop é da Secretaria-Geral da Presidência, e a moderação vai ser do José Murilo. A ideia aqui, dessas mesas e painéis, não é a gente discutir de que maneira, nesse painel específico, a gente pode fomentar a questão dos dados abertos e como é que eles devem, caminhos ter para essa interoperabilidade, principalmente nessa disponibilidade dessas informações. Então, eu espero que a gente chegue aqui a um bom papo e a gente encerra então esse nosso encontro de hoje. Lembrando que amanhã às 9h30 começa a apresentação dos selecionados, né? E então às 9h30 a gente já tem isso. Vamos tentar começar na hora para a gente não ficar. Beleza, então já te chamei também, então você coordena. Bom, boa tarde a todos. Então vamos começar aqui um dos painéis que eu considero assim um dos mais interessantes aqui do nosso evento, apesar de que eu acho que vai ser difícil achar o que é mais interessante aqui. Mas enfim, ele tem por esse título de plataformas e protocolos, e na verdade ele aponta assim para, digamos assim, uma problematização de todo esse aspecto de dados abertos, de governo aberto, de projetos que estão fomentando essa possibilidade e dos obstáculos, dos problemas que surgem, de soluções criativas que têm que surgir exatamente para que a gente possa atingir esses objetivos do que seja esses dados abertos, esse governo aberto, partindo inclusive de uma reflexão e um diagnóstico de que os governos estão abrindo seus dados e que como se isso fosse realmente já o objetivo final, né? E quando a gente considera, através da experiência do Ministério da Cultura, de que é somente no momento em que a sociedade realmente começa a utilizar esses dados, fazendo um uso interessante e pertinente, é que realmente a gente está alcançando os objetivos dos dados abertos. Então não é somente abrir os dados, é pensar realmente como esses dados chegam a essa sociedade, como é que a sociedade faz uso dessas informações e de alguma forma indicar caminhos, né, pensar possibilidades, ser inovador nesse aspecto. Então aqui estamos aqui com três pessoas que eu considero que representam diferentes formas de abordar essa questão. Começando lá na ponta, o Léo Germani, do Hack Lab, ele vem trabalhando junto com o Ministério da Cultura, pensando as soluções de implementação do SNI, dos conceitos, e especialmente a questão também do ID da cultura, que, como a gente já viu, é um tema que suscitou alguns debates interessantes aí no painel anterior, ou seja, é um debate que a gente vai continuar tendo. Então ele de alguma forma traz um pouco dessas informações mais técnicas sobre o processo de implementação conceitual do SNI, né? Temos aqui o Pedro Marcum, do Transparência Hacker, ou seja, que vem trabalhando fortemente nessa dimensão nessa interface com o governo, ou seja, o governo abre os dados, esse é o pessoal que vai ver que dados são esses, se funciona, se dá para tirar alguma coisa daí. Então acho que ele traz uma experiência bem interessante sobre essa atividade, né, do coletivo em relação ao que tem sido feito no Brasil em termos de dados abertos. E o Ricardo Pop, ou seja, que está disfarçado aqui de Ricardo Martins, mas é o Pop da presidência, que a gente já vem trabalhando juntos no Cultura Digital BR, no Marco Civil da Internet, ou seja, que traz uma experiência também de promover essa participação da sociedade na formulação de políticas públicas, na formulação de legislação, né, na governança colaborativa. Então, acho que são três perspectivas diferentes que vai ser bastante rico aqui para nós.
Enfim, vamos começar aqui então com o Léo Germani, pode ser? Amanhã eu vou te dar uma Passando a dica com palavra. essa câmera mais pra frente. Alô. Bom, boa tarde. Bom, sou o Léo Germani, trabalho atualmente no HackLab Mas aqui e a todo gente mundo agora na está frente. já há algum tempo trabalhando junto com o Ministério da Cultura nessa plataforma de governança colaborativa que a gente está chamando, que engloba o SNCC, mas vai além dele. E venho acompanhando o trabalho do Ministério desde o projeto Cultura Digital, sendo implementado nos pontos de cultura lá em 2004, 2005, por aí. E aí eu queria rapidamente destacar uma coisa que eu percebo de mudança de postura do Ministério nessa empreitada agora do SNCC, que eu acho bem interessante. Desde que começou a se implementar o programa de cultura digital dentro dos pontos de cultura, havia uma demanda de ferramentas muito grande. Não só ferramentas de mapeamento, mas outros tipos de ferramenta, como uma ferramenta para os pontos conversarem. Não tinha Facebook, Orkut ainda era incipiente. Foi feita uma plataforma aqui no link, o Converser. Havia uma demanda de publicação do que os pontos de cultura produziam e de documentação de como se produzir cultura com software livre, com software multimídia. Criou-se o Estúdio Livre, que ainda está heroicamente no ar, mas que lá em 2006 já oferecia upload ilimitado de vídeo, de áudio, um canal de streaming para você fazer sua TV ou sua rádio livre sem depender de nenhum canal, coisa que o YouTube ainda estava começando. O YouTube foi lançado em 2005, em 2006 o Estúdio Livre lançou, enfim. O Ministério estava bem avançado em algumas horas, mas essas plataformas, muitas delas não se sustentaram. Uma demanda que sempre tinha, desde que os pontos de cultura foram lançados, era essa coisa do mapeamento. Nossa, a gente precisa ver cadê os pontos de cultura, quem são, quantos são, como eles estão distribuídos no território nacional e tal, e não tinha como ver isso. Aí houveram algumas iniciativas de se fazer esse mapeamento. A primeira, o MapSys, que foi feito ainda dentro da equipe da Cultura Digital, que criou um mapa com todos os pontos de cultura e qual era a situação que eles estavam com convênios, se estavam aprovados, se tinham recebido, se estavam atrasados, então era um mapeamento super legal, mas não era uma coisa que estava interligada com o banco de dados do MINC, então ficava uma coisa meio defasada. Um tempo depois, teve um portão de cultura que fez um mapa, mapas da rede, e também é capaz de ter havido outras que eu estou deixando para lá. Mas uma coisa que me chama muita atenção nessa questão do mapeamento é que ela une numa coisa só uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta de gestão. Não é só assim, o Ministério tem todas as informações aqui e agora a gente precisa comunicar para ver quais são para mostrar para as pessoas os pontos que tem. Não é só isso. E isso ficava muito claro quando você perguntava a qualquer pessoa no Ministério: quantos pontos de cultura tem? Achando que seria uma informação banal que qualquer pessoa saberia responder. Afinal de contas, isso na época que todos os pontos eram combinados com o Ministério, não agora. E agora tem convênios com o município e estado, mas na época ainda que era combinado com o Ministério, você fazia essa pergunta e não tinha uma resposta objetiva. Eles falam: como assim? Como que um programa desse, todo mundo conveniado aqui, a gente não consegue ter uma informação clara e objetiva de quantos pontos são e onde é que eles estão? Pois é, e aí que entra essa questão que eu vejo muito legal do mapa, que ela é uma ferramenta ao mesmo tempo de comunicação, que dá visibilidade para o programa e mostra as coisas que tem, mas também de gestão interna. É uma ferramenta incrível para quem está gerindo o programa conseguir olhar. Então, não existe mais a separação entre o que é gestão e o que é comunicação, né? Você fica gerindo e de repente faz um compilado e comunica. Não, você é a mesma ferramenta. E o que eu senti agora nessa nova empreitada do SNCC, né, que já começou faz muito tempo, como o Everest colocou, é uma mudança de foco, de se focar um pouco menos na plataforma e se focar mais nos dados e nos protocolos de comunicação desses dados com a sociedade, para que você possa tanto permitir que a sociedade faça outros usos dessa informação, mas também
contar com a colaboração da sociedade para a construção dessa informação. E aí o questionamento que surgiu no primeiro bloco de, pô, isso é uma ferramenta livre, não é? E quem, como eu, acompanha meio de longe, meio assim, não de dentro, mas de perto, a dificuldade que é você estar numa instituição pública e não ter a flexibilidade de poder montar uma equipe e contratar uma pessoa e tal, e fazer acontecer, você está amarrado ali naquela coisa. Eu acho que foi uma decisão acertada de ter contratado essa plataforma, que foi uma oportunidade que surgiu. Alô? Alô, tô aqui? Justamente nisso, focando mais no protocolo de comunicação, ou seja, em como que esses dados vão se comunicar com a sociedade e permitindo a inserção de dados. Para se no futuro poder precisar trocar essa solução, já existe uma API, já existe toda uma cultura de abertura que facilita que a gente não fique preso e refém de uma ferramenta, mesmo que ela seja proprietária. A gente pode ir construindo outras com o tempo. Aí, um desafio que eu vejo, eu queria no final, se possível, mostrar um negócio aqui, eu consigo? E aí, bom, além dos desafios que a gente conversou aqui no primeiro bloco, eu acho que um desafio que a gente precisava entrar, e eu acho que a gente vai ter outros espaços para falar sobre isso, é justamente na formatação desse protocolo de comunicação entre os mapas, entre os mapeamentos. Assim como lá atrás, quando surgiu o blog, começou a surgir várias iniciativas de blog, nossa, isso está democratizando a comunicação e tal. Não pode pôr na hora só. Surgiram os blogs democratizando a comunicação, todo mundo fazendo, aí passou um tempo, surgiu o RSS. Falou, ok, agora então todos os blogs têm, as notícias têm um título, tem um conteúdo, tem tags, tem categorias, tem um autor, reduziu-se ao mínimo de informação e ao mínimo de categorização, de estrutura de dados, para que todos os blogs e todas as coisas pudessem trocar, pudessem criar aplicativo mobile, pudessem fazer o que quisesse com essa informação. Eu acho que no âmbito da cultura, no âmbito do que o Ministério da Cultura está propondo, e chamando essas iniciativas de mapeamentos culturais aqui, surge a necessidade de fazer isso agora para essa cultura, então, para esse tipo de dado. Como vai ser esse protocolo de troca de informações entre mapeamentos para que eles possam interagir entre si? Então não importa se o Ministério está usando uma plataforma, as redes, a Rede Mocambo está usando uma, o Mapa da Cachaça está usando outra, não sei o que mais está aqui, o Puraqué está usando outra, mas o que importa é que eles falem a mesma língua para trocar informações e para poder outra pessoa fazer um mapa em que não é necessário colocar CPF, CNPJ para cadastrar o objeto cultural, mas juntar nesse mesmo mapa tudo que vem do MINC. Enfim, a criação desse microformato, desse protocolo, eu acho que é algo que pode ser construído em conjunto, não precisa ser uma coisa feita só internamente no Ministério da Cultura. E além desse microformato, tem um trabalho que o MINC já fez, que acho que pode ser aproveitado, que é a criação de alguém falou também de ontologia, uma criação de uma taxonomia para que os dados sejam interoperáveis, né? Para que quando eu cadastro uma coisa aqui no meu mapa como cinema, bata com os cinemas que está no outro mapa lá. Porque daí você entra numa coisa que é editorial, que é sensível. O cara põe cinemas aqui e lá está cinema, pode ser que já não encaixa. Então acho que esse tipo de coisa pode ser o foco do trabalho em conjunto entre Ministério e sociedade, ou seja, criar essa comunicação em comum entre os mapeamentos culturais, né? Acho que isso a gente pode falar bastante. E aí já existem formatos, aí acho que a gente vai ter outros espaços para falar em linguagens mais técnicas, mas já existem formatos, enfim, que a gente pode usar como base e
e aí estendê-los para as necessidades específicas da realidade de mapeamento cultural. E aí eu vou espetar aqui, eu vou mostrar para vocês um pouco o que a gente, junto com o Ministério, vem pensando especificamente para a parte desse registro único de usuários e desse que a gente está chamando de ID da cultura, governança colaborativa, para vocês entenderem um pouco melhor. Tem que abrir a porta do projetor e eu fechei, isso é legal. Tá bem? Tá bem? Tá vendo que vai chegar? Não, tá funcionando. Ah, passadores lá, não precisa. Tá, essa é a estrutura básica que a gente está montando. Então, do lado esquerdo ali, vocês têm uma caixinha menor, só para ilustrar que esse lado esquerdo divide em dois, que é uma tabela de base de dados de usuário mínima, assim, que tem nome, e-mail e data de nascimento, sei lá, uma coisa bem reduzida. Que inclusive é uma base de dados que o Ministério já tem, né? Que é a mesma base de dados que é usada por alguns sistemas aqui dentro e que a gente pretende integrar com ela. Aí a gente tem a camada de autenticação, que já está sendo desenvolvida, que é uma implementação de OpenID, que a gente está batizando de ID da cultura, que nela a ideia é que o usuário se cadastre e nela a gente controle quais são as permissões que ela tem. A gente tinha essa ideia de certificação, ou seja, de ter outras maneiras de certificar que essa pessoa é essa pessoa, jeitos mais criativos, por exemplo, se 5 pessoas falarem que o usuário do Pedro é o Pedro mesmo, então beleza, ele ganhou um nível a mais aí de certificação que a gente sabe que ele é ele mesmo. E aí, dependendo do nível de coisa que ele vai fazer em alguma plataforma, ele talvez precise de mais uma certificação. Pode ser que chegue no ponto de ele ter que ir numa repartição, assinar um papel, porque para fazer isso não tem jeito. Mas a ideia é que ele tenha a ideia é que tenha alguns quando der CPF, eles falam. E do outro lado, a gente tem uma rede social entre algumas aspas, que na verdade a ideia ali é ser um agregador de ações dos usuários. E essas duas partes do sistema aí, você vê que elas têm esse buraquinho embaixo, que é o ENCAP, que é a API. São módulos que por si só não fazem nada. Eles só existem aí para serem utilizados por plataformas. Então, por exemplo, acompanhamento das metas do PNC. Então a gente tem o site que está sendo desenvolvido de acompanhamento das metas do Plano Nacional de Cultura. A ideia é que os usuários que vão interagir nesse ambiente do acompanhamento das metas do plano, quando eles forem fazer login para fazer um comentário, por exemplo, ou no caso desse site, eles podem cadastrar quais são as metas que eles gostariam de receber notificações quando tivesse alguma informação nova sobre elas. E para isso eles têm que se cadastrar, colocar o e-mail dele. Então já se cadastram pelo ID da cultura, e aí mais ou menos como no Facebook, quando você vai no site, faz login pelo Facebook, aí o Facebook pergunta, você autoriza o site tal a acessar sua conta? Você fala aceito, aí você consegue. Então o que seria semelhante? Ele acessaria o ID da cultura, e o ID da cultura fala, você aceita o site de acompanhamento das metas a usar aqui os seus dados? Não tem problema, aceita. Aí você está logado nesse ambiente, tudo bem. E aí, tudo que você fizer nesse ambiente, ele
as coisas que você faz são enviadas para essa rede social agregadora aí, dizendo o que você fez. Então, o Léo fez um comentário na meta tal, lá no acompanhamento das metas. Isso fica no meu perfil lá como uma ação que eu fiz em um dos ambientes que fazem parte dessa rede. E aí outros sistemas podem já nascer integrados. Então esses dois módulos do perfil e do cultura.br vão ter uma API documentada e tudo mais para que novos sistemas que forem feitos, então, por exemplo, uma nova consulta pública que o Ministério fizer, ou o próprio cadastro de equipamentos culturais no SNCC, se integrem a isso. E aí você tem, ali coloquei um exemplo de coisas possíveis, por exemplo, então, o José entrou no sistema, o José fez um comentário na consulta pública das metas. O José criou um tópico de discussão em um grupo de discussão do CN, do Conselho Nacional. O José cadastrou um equipamento no SNCC. E tudo isso com um link que vai para a ação que ele fez. Então a ideia, e aí esses caras podem ser comentados e tal, mas a ideia é que daí você cria aí uma radiografia do que esse cara está fazendo nos vários sistemas que estão interligados com esse sistema do Ministério da Cultura. E aí é uma coisa a se pensar, eu acho que isso com vocês também, mas com o Ministério, até que ponto isso vai ser aberto também para outros. Eu lá no município tal, quer fazer uma consulta pública, de repente ele, em vez de fazer um cadastro novo, já usa esse cadastro aqui. Enfim, aí pode ir longe essa brincadeira. O Ministério já vai disponibilizar uma ferramenta, por exemplo, de consultas públicas, nos moldes que ele fez a consulta pública do Plano Nacional de Cultura. Essa mesma ferramenta vai ser disponibilizada já com essa integração para outras pessoas que queiram usar. E outras ferramentas que são úteis ao Ministério, também a ideia é que elas sejam disponibilizadas. Então esse é o panorama aí a ideia do ID da Cultura, e acho que depois a gente vai ter espaço para conversar mais sobre isso. Obrigado. Muito grato, Léo. Agora a gente passa a palavra para o Pedro Marcon. Eu vou falar aqui um pouco mais técnico, na verdade, algumas questões que eu acho que tem a ver com as coisas que a gente está falando aqui, de mapas, enfim, vai ter um monte de apresentação de várias e várias plataformas diferentes, projetos diferentes, mapas diferentes, mas enfim, está todo mundo mais ou menos na mesma seara. E apesar de estar todo mundo mais ou menos na mesma seara, eu diria que boa parte de nós reinventou a roda 20 vezes e fez todo o trabalho de novo nas diferentes plataformas e tal, porque a gente tem pouquíssimo. A gente tem vários padrões, e quando você tem vários padrões, você não tem nenhum. Mas tem algumas vantagens, né? O mapa, por princípio, né? O GIS, os caras já trabalham com camada desde o princípio. A ideia de camada, né? Quando a gente tem 90%, se não 100% dos projetos que vão aparecer, vão ter o Google Maps como fundo, ou, no mínimo, o Google Maps como possibilidade. Talvez um ou outro tenha aberto mão dessa problemática aí, mas essa é uma camada. Em cima delas, você vai plotar uma série de pontos. Em cima desses pontos, você vai ter um monte de interação, enfim. E mais ou menos é esse o sanduíche básico que faz uma plataforma de mapas. Mas 80% desses sites são iguais. Se pegar assim, quais são as funcionalidades do seu site? Eu tenho lá, eu coloco uma camada de mapa no fundo. O meu usuário, que pode ser tanto o mundo inteiro quanto 3 ou 4 usuários selecionados, colocam pontos e a gente faz algumas interações em cima desses pontos. Então, não acho que dá para a gente parar de reinventar a roda. Eu sou super contra essa ideia de criar a plataforma do mapa dos mapas, que todo mundo vai usar e tudo vai ser papel. Mas acho que dá minimamente para a gente tentar tornar menos dolorosa essa experiência de fazer um novo site de mapa, enfrentar os mesmos problemas, recriar as mesmas tecnologias. E aí eu estou partindo dessa discussão, entendendo que o SNCC, e isso aqui que foi mostrado, é um dos vários projetos dessa sala. Amanhã a gente vai ter mais tantos, e eu estou colocando todos eles no mesmo grau de importância. Um vem do Ministério da Cultura,
outro vem do Buraqué, outro vem do Hacklab, enfim. São todos os atores que estão desenvolvendo, uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro, mas o fato é, outros não têm dinheiro nenhum. Mas o fato é que a gente está aí, todo mundo fazendo essas plataformas. Alguns bullets, na verdade, de apontamentos de coisas que eu acho que a gente poderia fazer para mitigar esse problema. E aí já apontando que acho que é um bom momento, uma vez que a gente deve ter... Quantos grupos tem aí? 8? Então, tem gente para dedéu, só pela sala dá para ver, várias experiências e um acúmulo de experiência, na verdade. E acho que no mínimo a gente podia tentar sair daqui com apontamentos concretos de, pô, será que a gente não consegue diminuir essa dor do parto de fazer mais projetos de mapa? Então, um pouco na linha do que o Léo já estava falando. A gente poderia tentar definir um padrão e um protocolo de intercâmbio para isso. Ou seja, sempre que você fizer o seu site de mapa daqui para frente, pense que outras pessoas podem querer usar aquela camada. Então, tudo aquilo que você publica no mapa para o seu usuário internauta, seja um mapa de cachaça, seja um mapa de baobá, seja um mapa dos objetos culturais, vamos pensar de uma forma que o mapa do amiguinho possa se utilizar daquilo. Tem alguns padrões, GeoJSON, KML, GeoRCS, você tem algumas opções aí, a gente podia tentar sentar e estudar. Eu, obviamente, tenho minhas preferências, mas acho que não é o ponto aqui. Mas, enfim, para quem não está entendendo, se você pegar um KML, um endereço, um URL de um arquivo KML qualquer na internet, que é um formato de mapa, e jogar no Google Maps, você vai ver os pontos no Google Maps. Acabou. Isso é lindo, isso é rápido, isso é eficiente. Eu queria que todos os sites fossem assim. Todo site, se tivesse um íconezinho lá, pô, quero extrair os pontos. E você pudesse colar com alguma facilidade no seu site e agregar aqueles pontos. Enfim, disponibilizar e exportar, pensando sempre em acessar separadamente as diferentes camadas, né? Então, enfim, Evaristo falou muito bem disso, a gente tem que atomizar essa coisa. Também não me adianta você me dar todos os seus 1 milhão de informação, me dá um pedaço que eu quero. E dá para a gente fazer isso, não ser tão doloroso de fazer. A outra coisa que precisa, o Léo também falou disso, isso é pungente, e eu vi pessoas concordando quando ele falou, é sentar para definir um conjunto mínimo de meta tags, né, de meta-informação, uma taxonomia, que tenham a ver com o contexto que a gente está inserido. Não dá para fazer para o mundo inteiro, não precisamos fazer para o mundo inteiro, mas especificamente para a cultura, dá para a gente, por exemplo, começar a rascunhar. Isso tem uma série de problemas, enfim, é o princípio do linked data, né, dos dados conectados, é um negócio enroscado pra caramba, mas ao mesmo tempo não é. E se a gente conseguisse acordar minimamente entre as nossas 12 plataformas e o SNCC puxando isso num certo sentido, você tem aí um padrãozinho mínimo que começa a ser utilizado. Então, para a gente começar a pensar nessa história de uma maneira mais abrangente, porque eu sei que o Mink vem pensando há muito tempo sobre isso, a gente já fez alguns negócios, o Pop vai falar um pouco de como isso pode ser bonito e dar certo. E algumas outras coisas também. Problemas básicos de fazer mapa. Né? A base do mapa, os shapes básicos, são sempre complexos de encontrar. O IBGE tem um monte de coisa, você tem algumas coisas espalhadas, GeoGIS e tal, mas não é fácil. É sempre um parto encontrar coisas básicas do tipo as formas dos municípios do Brasil. Porque às vezes você não quer usar o Google Maps, às vezes você não precisa. Então, uma proposta que a gente pode fazer, e aí de novo eu não estou querendo colocar, não, acho que o Mink tem que fazer isso, ou o Pedro Marcunha, a Transparência Hacker, enfim, é um problema para a gente resolver conjuntamente. Um repositório livre desses mapas base. Idealmente, um lugar que a gente possa, inclusive, acrescentar novos mapas base, né? Porque você pode ter malhas temáticas, população, eleição, enfim. São coisas que você eventualmente vai precisar para um projeto ou outro. O Miguel pode falar disso depois no projeto dele, porque no InfoAmazônia eles usam vários desses mapas base e fazem coisas muito legais por causa disso. Outra coisa, tem um servidor de mapas. A maioria das tecnologias de mapas livre, nós temos, tem um servidor que cospe aquele mapa base. Estou falando de novo, o mapa base. Esquece o Google Maps e se a gente fosse colocar outra coisa ali. Por que eu vou querer fazer isso? Bom, tem um monte de motivo. Na pior das hipóteses, porque a gente não pode depender exclusivamente do Google para isso. Nem para nada. O Google vai começar a cobrar o Google Apps agora, não sei quem viu. Então a gente precisa dar um jeito nesse problema. Estamos aqui para resolver problemas complicados.
Esse é um servidor que poderia estar dentro da esfera do governo, certo? Então o MINC poderia disponibilizar esse servidor, isso seria lindo e feliz, mas acho que, de princípio, a gente já tem que pensar numa coisa que tenha uma coisa funcionando dentro do MINC e um ou mais espelhos fora, e aí, enfim, diferentes organizações, a universidade faz ali, a Transparência Hacker faz aqui, a Casa de Cultura Digital no seu CNPJ faz ali, e a gente tem a replicação desse servidor, também é uma conversa antiga, mas, pô, sempre dá para a gente retomar e tentar fazer. Especificamente para mapas, mas poderia valer para várias coisas. E aí a gente tem uma outra coisa, que é, a gente deveria tentar fomentar o uso de códigos reutilizáveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos parar de reinventar a roda. Tem um monte de plataformas, a gente faz N vezes a mesma coisa. Por quê? Porque a maior parte do código é mal documentado, aí você contrata um desenvolvedor e fala que não quer trabalhar com aquela tecnologia, aí ele te enrola, não te entrega, enfim, todo mundo já viveu esse drama, até quem é desenvolvedor já viveu esse drama. Mas a gente tem uma série de tecnologias bem mais maduras hoje do que elas estavam há algum tempo atrás. Eu acho que o Mapas de Vista, e vai ter gente apresentando coisas como Mapas de Vista, que é uma tecnologia que o HackLab desenvolveu, que o Breno pode falar também, está bastante madura, tem bastante gente usando. De novo, não estou defendendo tecnologia única, mas eu acho que a gente pode ter algumas tecnologias referência e, no mínimo, tentar não cometer as mesmas burrices sempre. Para isso, eu tenho uma sugestão bastante pragmática, que pode ser incorporada na apresentação de vocês, ou eu posso montar um spreadsheet e vocês depois preencham, que é, vamos tentar listar, né, descrever tecnicamente como são as nossas plataformas, qual tecnologia que a gente está rodando, por que a gente escolheu esse diabo de tecnologia, e, num box embaixo, quais são os problemas que a gente tem, né, com o nosso site hoje. Porque o site de vocês não é perfeito. Eu sei que o meu não é, e o do Slick não é, então não é. Nem o Google Maps é. Então assim, putz, sabe aquele negócio? Não, meu site é quase bom, mas aí quando você quer adicionar mais um ponto, ele dá uma coisa esquisita. Se a gente conseguir encontrar problemas comuns, é um outro caminho para a gente tentar achar soluções comuns. Última coisa, o Christian está por aí ainda, acho que valia fazer uma ponte dessa conversa toda que a gente está fazendo com a INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Os caras estão lá no IBGE, são bons pra caramba, são mais alto nível, baixo nível, não sei exatamente como é que a gente coloca, porque eles estão trabalhando com, de novo, com esse mapeamento mais burocrático, eu diria, e menos com pontos coloridos no Google Maps. Mas tem intersecção aí, eu acho que a gente precisa dialogar com pessoas que já estão desenvolvendo padrões disso há muito tempo. Enfim, eu só passei aqui uma lista rápida de pontos, não quero nem perder muito tempo falando. A única coisa que eu acho é que a gente tem apresentações de 1 hora de várias dessas plataformas. Eu acho que se a gente conseguir incorporar nisso uma coisa que seja mais do que, esse aqui é o meu peixe e ele funciona dessa maneira. A gente conseguir dialogar entre nós, tanto dentro quanto fora das apresentações, sobre como é que a gente consegue diminuir essa carga de trabalho insana, eu acho que todas as plataformas, inclusive a do Slick, vão ficar melhor e mais competentes nessa coisa que não é fácil. Problemas comuns eu consigo elencar alguns. O Miguel estava falando clusterização de pontos, né? 70 mil pontos, você não carrega, não tem jeito. Você não visualiza 70 mil pontos na tela, porque é insano. Agora, tem N maneiras de resolver esse mesmo. Então, vamos procurar compartilhar com as coisas que a gente usou. É basicamente isso. Obrigado, Pedro. Agora passando para o Pop. Bom, boa tarde, pessoal. Queria falar um pouquinho, bem rapidamente, de como que a gente está pensando alguns projetos, né, lá na Secretaria-Geral, mas queria focar a maior parte do tempo para contar um pouquinho a história do vocabulário comum de participação social, que é um desafio que esse trabalho com os mapas da cultura evoca, boa. E aí, bom, primeiro, aquela coisa assim, já foi colocada aí pelo DECA, né, coisa de código livre, dados abertos, o que é? Né, o foco na plataforma, o foco não na plataforma, mas nos dados, né? Mas aí fica uma dica de pensar o seguinte, como que vocês podem, no processo de desenvolvimento desse sistema, pensar em colocar o máximo possível de informações, de decisões, de como elas são tomadas na rua,
Como é que vai colocar isso na rua? Então, mesmo que você, num primeiro momento aí, tenha um sistema que não é um sistema de código aberto, mas como é que você faz, por exemplo, para ter o sistema de gerenciamento de tickets, de tarefas público, para que o cidadão possa acompanhar as escolhas, né, que estão sendo feitas do sistema? Isso é uma coisa que a gente tem chamado lá de participação social no código, né? Que não é só você ter o código aberto disponível, mas é você ter todas as etapas do processo de forma que permita a participação. Eu acho que um dos exemplos que sintetizou isso bem, está indo embora, o Christian, que foi o trabalho realizado pelo Dados.gov.br, que metodologia ágil, fácil das pessoas poderem acompanhar de fora, com ciclos pequenos, reuniões abertas, com streaming a maioria, uso intensivo daqueles pads, né? Então as decisões, as conversas aconteciam todas em ambientes públicos. Acho que é uma coisa legal para se inspirar, para trazer para o projeto, né? E outra coisa que tem um pouco a ver com o que o Ira colocou mais cedo, que é o design, né? As diferentes possibilidades de design, que é uma coisa que também a gente está incorporando no projeto do participatório, lá na Secretaria-Geral, que é você ter como parte do projeto a promoção de oficinas de design. Então, no caso, por exemplo, do participatório, que é um ambiente para construção de conhecimento para a política pública de juventude. Então, fazer uma oficina com coletivos de juventude negra, fazer uma oficina com juventude indígena, eu estou dando exemplos de possíveis recortes, mas os recortes podem ser vários, porque a interface, na verdade, ela revela, né, uma ideologia, né? A gente vê os sites de governo, são todos um pouco parecidos, né? Eles acabam revelando essa ideologia gov, tá? Não é ideologia, mas esse jeito gov, né? E aí, poder pensar em um determinado momento do projeto, você tem uma camada mais... Você já tem APIs, você já vai ter APIs, você vai ter dados abertos, é um pulo, né, para você poder ter outras possibilidades de design e o Ministério poder, de repente, hospedar essas outras possibilidades dentro do próprio servidor do SNIC. E possibilidades já concretizadas que foram realizadas em algumas dessas oficinas, né? Isso é uma perspectiva interessante de tentar se apropriar, porque reflete inclusão, né? Assim, coletivos que de repente podem trazer formas diferentes de chamar aquele campo, aquela tela à disposição dos ícones e tal, então todos os elementos. Então é interessante pensar isso. E o vocabulário comum da participação social, na verdade, é um esforço tocado pela Fundação Avina, o pessoal da Cidade Democrática, que é um ambiente de web cidadania. E a gente está participando lá na Secretaria porque é bem essa perspectiva de como é que a gente faz para diversos ambientes de web cidadania que estão funcionando por aí, né? Cidade Democrática, Porto Alegre CC, os próprios projetos de vocês aqui com mapas, que também em muitos casos envolve participação, envolve você colaborar na construção de políticas. Como é que você faz para que essas informações que estão circulando nesses ambientes sejam visualizadas num formato minimamente comum, para que você possa ter visualizações comuns de todos esses ambientes? Por exemplo, uma proposta criada no Cidade Democrática possa dialogar com uma proposta criada no Porto Alegre, e a gente possa, não como a gente vê hoje, a proposta da cidade tem 100 apoios, 30 comentários, não, e a do Porto Alegre, que é parecida, tem 200 apoios, 300 apoios, não. A gente vê que essa pauta, essa causa, independente de onde ela está, se ela está no Cidade Democrática, se ela está no Porto Alegre, essa causa tem tantos apoios e está territorialmente aqui, em determinados locais, territórios, poder fazer esse tipo de leitura de forma mais ampla do que simplesmente dentro dos próprios silos de dados, né, dos ambientes.
E aí, esse processo, a gente criou o ambiente no Corais, né, que é uma ferramenta para construção de processos em conjunto, uma ferramenta de design livre. E nós criamos lá o projeto, estamos dialogando, quer dizer, diversos debates que a gente conseguiu trazer uma versão inicial. Eu acho que eu consigo, né? Vou colocar ela aqui. Aí. Eu posso usar então? Eu mostrar o. Tá conectado? Vou colocar aqui o vídeo. Então, esse aqui foi depois de vários debates e propostas, esse aqui foi a versão, como se fosse uma versão para espancamento, né? Para a gente poder testar. Então, a gente, dentro da ideia da participação social, começou a pensar no conceito de ator, que pode ser uma pessoa, uma organização. Esse ator tem um papel com um certo nível de participação. Aqui tem uma centralidade da causa, né? Ele pode apoiar uma causa, ele executa ações, essa causa ele propõe soluções para ela, essa causa normalmente associada a um tema, aquela ideia da territorialidade, não só territorialidade geográfica, né, onde aquela causa existe, é o Brasil todo, é uma cidade específica, uma causa para uma cidade, mas também a ideia de uma territorialidade semântica, né, qual que é o tema que se refere a essa causa. Essa imagem foi a proposta inicial, construída, né, de forma coletiva ali, no ambiente do Corais, e que a gente, com base nela, tem realizado algumas oficinas, que são oficinas em que a gente traz. Por exemplo, a última foi uma grande experiência legal, foi lá na oficina de inclusão digital em Porto Alegre, que reuniu diversos monitores, tutores de telecentro do Brasil todo, com histórias de transformação, histórias de como o telecentro deles, né, que eles trabalham, eles se mobilizam em torno, gerou processos de transformação na comunidade, enfim. E aí a gente levou para eles esse exemplo, né, e a metodologia da oficina era as pessoas, esses tutores, monitores de telecentro, faziam uma reflexão sobre suas próprias histórias e depois das suas próprias histórias tentavam identificar quais eram os elementos. Quem tinha sido os atores relevantes ali, que papel que eles executaram, que causas que estavam em torno daquilo. E aí a gente documentou esse processo e os grupos montaram seus próprios diagramas, né, nesse sentido, das suas histórias, e aí a gente tem isso como já um elemento para o debate. Já conseguimos perceber algumas coisas, desde uma coisa simples, do tipo, o elemento causa cria uma confusão em relação a efeito, né? Causa, então quer dizer, alguns grupos entenderam que a causa aí não era uma bandeira, não é aquilo que te motiva, que se causa seria uma coisa, o efeito de alguma coisa. E é isso, essa ambiguidade já fez a gente refletir sobre esse nome, talvez tenha que ser mudado, por conta desse teste mesmo de processo. E eu queria finalizar mostrando pelo menos um dos vídeos que a gente documentou, dos grupos apresentando, são vídeos curtinhos, de 2 minutos, dos grupos apresentando os seus diagramas, né? A gente documentou isso, deixa eu colocar aqui.
Esse é a luz. Só tirar o cabo. Bota o microfone perto das caixas. É legal. Então a ideia assim, é mais inspirar também, né, para que a gente pode, no momento em que a gente começar a fazer um debate mesmo sério sobre o que é a cultura para esse projeto, né? Quais são as taxonomias e tal, de que a gente pode pensar em testar isso em oficinas com agentes culturais, com pessoas que lidam dia a dia com a cultura, porque isso cria um feedback muito rico, né? No processo. Então, e aí isso alimenta o próprio debate lá no Corais, quer dizer, esses vídeos voltam lá para o Corais e a gente já vai
ter subsídios para fazer alterações, né, à proposta inicial do vocabulário. Acho que era isso, mas a gente debater agora. Eu agradeço a participação dos panelistas e agora então a gente abre aí para as manifestações. A Inaê já levantou lá, muito justo. Ela tem o dobro do tempo. Vamos lá, que realmente a lista é extensa, né? Eu acho, bem, Inaê, do Instituto Lidas, atualmente coordenando a proposta do Cultura Educa, juntamente, inclusive, com a Secretaria de Políticas Culturais. Vamos lá. Aqui, em específico, eu acho que apareceram coisas interessantes. A primeira é que eu acho a proposta colocada pelo eu acho muito válida para que a gente consiga tirar algum resultado desse encontro, para além da gente, porque a gente, de uma maneira ou de outra, a gente conhece esses trabalhos que estão aqui, né? Nem que seja na hora de ver a programação no site, que clicou no site do desconhecido, mas não são desconhecidos, a gente se conhece aqui, a gente troca ideia, a gente já está dialogando. Então, eu realmente acho muito válida a proposta de que a gente, que todos tentem para amanhã fazer uma organização das linhas gerais em termos de proposições de tecnologias e formatos utilizados. Eu acho que vai enriquecer bastante nossas trocas. A segunda coisa também em relação a esse painel, eu acho que é o seguinte: a gente fala em protocolos comuns, mas realmente a gente tem que não pode ignorar que a gente tem, e aí eu acho que nesse quesito, a nossa produção e mapeamentos, ela tem duas linhas no Brasil. Tem o pessoal que é cabeçudo em geotecnologias e está produzindo geotecnologias com ferramentas livres, etc. E a cultura digital, essa aqui, mais conhecida, que está usando a API do Google. Não generalizando, mas em 95, tantos por cento. Então, assim, já existe mundialmente um consórcio de formatos e protocolos de dados, o OGC, um OpenGIS para trocas de dados geográficos. O Brasil, tardiamente, mas também já tem esse processo iniciado em âmbito nacional, com a CONCAR e com a INDI. Então, assim, a cultura digital tem que entrar para engrossar esse processo. Existem protocolos existentes que a gente tem que... e todos são esses livres. Na verdade, quem está correndo atrás, o Google é que está correndo atrás para que o formato dele entre no protocolo, que é o KML. Quem inventou o KML é Google. Hoje ele é o formato que porque, óbvio, ele é gigante, foi atrás de inserir no consórcio. Então, eu acho que vale sim um aprofundamento dessa temática para esse grupo da cultura digital dialogar um pouco mais com os cabeçudos das geotecnologias, tá? E eu acho que isso é algo que deve ser pontuado, né? Então, assim, a mesma coisa vale enfim, bati palmas, piei e vou continuar fazendo isso, porque eu realmente, assim, quem já me conhece sabe que a gente está num processo aí que eu acho que a gente tem que fazer um duro enfrentamento do Google, não ignorá-lo, mas não se submeter a ele, né? Idem Facebook, idem etc. E já existe know-how suficiente nesses grupos para ultrapassar isso, né? E outra, e aí especialmente para o SNCC, né? A opção desses grupos, etc., elas são compreensíveis pela facilidade que a API do Google oferece. Eu não acredito que o Estado possa uma proposta de governo possa optar por essa via, porque a gente tem, no fim acaba, a gente está falando de soberania, nossa soberania, né, nacional, a soberania, a liberdade, o nosso território. Isso aqui a gente está entregando, mais uma vez, o ouro para o bandido. A nossa cultura para quem está
nos roubando a nossa produção, nossos direitos, etc. E esse papo, vocês, na verdade, eu aprendi muito aqui nessa esfera, né? Então, de uma maneira ou de outra, gosto de escutar o Américo dizer que isso está em aberto, né? Porque eu realmente acho que se não estiver, tem alguma coisa errada, né? Porque uma coisa é um grupo que está fazendo um mapa dos seus redores e escolher a ferramenta mais fácil. Outra coisa é uma opção de governo optar por isso, tá? Então, essa é uma colocação que eu acho que muitos aqui partilham. A questão é o que fazer, né? E eu acho que a gente pode buscar alguns caminhos de diálogo em relação a isso. Então, a outra questão, também a primeira pergunta que foi feita hoje, eu tenho o dobro do tempo, porque, né? Enfim. A outra pergunta que... Exato. Não, mas foi muito válido, assim, acho que foi até melhor. A primeira pergunta é justamente, né, foi sobre isso e, como disse, eu achei a resposta satisfatória em saber que é a abertura, mas e aí, assim, é preciso perguntar que abertura é essa se a gente está apresentando tudo que está preparado aí é software proprietário, né? Inclusive, eu ia até perguntar pro Léo a questão do AD lá de usuário, que é formato, né, na Microsoft, né? E sendo que já existem formatos usados hoje, públicos pelo SERPA, etc., que tem outras opções para sair daí, né? Mas a segunda pergunta dele sobre ser código livre, e a resposta foi não é, né? Então, hoje aqui, o tema é cartografias colaborativas. A gente está falando da colaboração no que se refere à plotagem de pontos no mapa, ou a gente está falando de colaboração no sistema como um todo, né? Então, isso é muito importante também a gente pensar e destacar, porque no fim e a cabo vai ser colaborativo também se esse código for para a roda e a gente pôr a mão nele e poder implementar e fazer outras coisas nisso, né? E aí chega no que para mim, no fim, é a questão talvez mais importante para uma discussão de um seminário que está discutindo cartografias, né? A minha pergunta é, por que mapear? Afinal, a gente já virou o negócio está tão enraizado, mas assim, em 2005 não existia Google e ninguém falava, ninguém digitava no mapa para onde ia para balada o caminho que ia fazer, né? Então assim, outro dia ninguém estava falando de mapa. Hoje em dia todo mundo fala de mapa com uma puta naturalidade, mas a questão é, mapear para quê, afinal? Eu vou mapear onde estão todos os judeus jogar uma bomba? Estou mapeando, olha que lindo, na ferramenta de última geração, livre, que seja. Então, assim, eu acho que vale aqui também, óbvio, isso é uma discussão que puxa outras, mas eu acho que vale deixar essa reflexão do que traz, o que está agregando o que está agregando a informação do SNCC aparecer no mapa? O que ela está trazendo, agregando de valor a isso? E aí também deixo pensar que a gente está olhando o território como palco. Você simplesmente põe pontinhos em cima. O território é processo, é o lugar onde as vivências se dão. A gente não pode olhar ele simplesmente como um lugar de pontinhos. Você cobre o mapa de pontinhos, você nem vê o que está por baixo, né? Então, assim, e não que o meu mapa não faça isso, tá? O meu, o do amiguinho, etc., como foi colocado ali. Mas a questão é para a gente colocar que olhar é esse que a gente está tendo para o território. Por que é tão importante pôr ponto no mapa? E para finalizar, também não dá para a gente perder de vista, embora eu seja uma defensora ferrenha desses mapeamentos e de que isso tem uma influência crucial para as políticas públicas, que a gente também está falando de uma esfera de controle, né? E isso também não se deve perder de vista, né? Eu defendo
o uso do CPF, porque eu sei o que é trabalhar com base de dados e consolidar a base de dados. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Hoje é normal todo mundo ter RG, mas antes da ditadura militar isso não era. Isso é marca de controle sobre a gente. Hoje tudo já se naturalizou dizer o que eu comi e postar lá, e o chip que está no meu sapato que eu vou andar e dizer onde eu fui, onde eu tomei café, onde eu tomei banho, com quem, enfim, e por aí vai. Né? E é muito lindo o Street View. É lindo. Pô, tá lá, pegou. Vocês estão entrando na nossa casa e a gente tá batendo palma. Viva, viva, Big Bro. Enfim, eu acho que assim, o lance é não perder de vista, né, essas questões e nos questionar, porque afinal, o que valor está sendo agregado quando a gente olha para o mapa. É isso. Então, eu sou o André Dearte, da Casa da Cultura Digital, e agora estou gostando. Acho que ficou legal essa segunda parte aqui, essa mesa está bem bacana. Eu também acho que foi melhor falar agora, não vou dobrar meu tempo, não. Mas acho que é bom para... Fiquei pensando, por exemplo, se eu falava algumas coisas, mas eu acho que também a gente veio para cá convidado para também colocar as críticas, né? E me ajudar a melhorar os processos. Então vamos lá. Eu não sei se pode ser impressão minha, mas a sociedade civil desse lado do governo desse é só impressão. Não sei. O pessoal que eu conheço está por aqui. Tá bom, tá misturado. Tá bom. Mas o reforçar algumas coisas aí, né? O Marcum, a fala dela ali também, bastantes coisas que a gente já vem conversando. Sobre o SNCC, muito rapidamente, assim, eu acho que como o Marcum colocou, acho que é legal pensar nele como um dos sistemas de mapeamento. Claro que produzido por alguém muito maior, né, do que as nossas pequenas iniciativas, mas o próprio governo se colocar como também apoiador das pequenas iniciativas de mapeamento, isso pode ajudar, inclusive, a agregar dados no SNCC. Eu achei, enfim, a primeira vez que eu vi a apresentação do SNCC, vocês falaram que está desde 2004 sendo feito. Isso é meio assustador, assim, 8 anos para fazer um sistema. Eu achei ele lindo, assim, mas para 2004. Porque não inclui várias coisas que a gente já vem trabalhando, pensando, web semântica, essa integração de APIs descentralizada, né, produzida mais pelos sistemas independentes conectados. Eu fico pensando, por exemplo, se não seria legal eu instalar o SNCC no meu computador, lá na minha comunidade, sei lá onde, e mandar os dados, aí poder mexer no SNCC, sei lá, pensar em nuvem, né? Fico vendo, por exemplo, fazer upload de foto lá e de vídeo. Se espera que seja 1 milhão de gente, até o dado que estava lá do tamanho do vídeo era de 1 giga. Se estava errado, você é isso mesmo. Mas aí o tamanho do servidor, põe isso no Internet Archive, põe isso no... põe isso, distribui, né? Em vez de centralizar. A gente tem feito algumas conversas, eu acho que a gente tem chamado de consórcio de mapeamento cultural. Um negócio que a gente... umas conversas aí com vários dos grupos. Eu acho que aqui é um momento legal para a gente avançar nisso também. Eu fui anotando algumas coisas que a gente já vinha discutindo dentro desse consórcio. Eu acho que eu ia deixar para falar isso amanhã, mas amanhã tem isso, dessa 1 hora para cada um dos projetos. Até acho que mais, assim, eu fiquei pensando, ficar 1 hora falando da gente. Eu vou contrabandear várias coisas para a fala de amanhã, já adianto. Mas isso muito rapidamente, assim, ó, a gente, algumas propostas que surgem já desse consórcio que a gente tem conversado, né? Bases de dados abertas, taxonomia comum, tem um negócio que chama Projeto Genoma da Cultura. Então, nós temos super avançado de taxonomia,
estão fazendo fora do Brasil. A gente devia olhar para essas coisas. APIs abertas em todos os sistemas, né? Não só para o sistema, para o SNCC, abrir a API para que a gente possa pegar os dados do SNCC. Mas, como o Léo estava falando, né? Sistemas têm protocolos interoperáveis, né? Isso seria legal, que o SNCC também pudesse puxar do meu mapeamento o que ele quisesse, com as bases todas distribuídas também, né? É isso, descentralização da produção e indexação dos dados, com sistemas independentes que estejam conectados, licenças livres, né? Não vi também falar muito sobre isso, mas é válido, né? Não perder o olho ali, né? Assim como essa questão do controle. A gente estava conversando de um servidor para um repositório de shapes, por exemplo, que o nome de servidor público eu não sei se é o melhor, mas um servidor público para isso. E acho que amanhã pode ser um bom momento, só com proposta também. Já foi dito isso, né? Identificar problemas comuns para a gente tentar chegar em soluções comuns. Isso pode ser um belo momento, em vez de cada um ficar falando só de si, tentar mapear, tentar pautar a apresentação naquilo que já foi dito. Por que se escolheu determinado sistema, quais são os avanços, quais são os problemas. De repente a gente encontra alguma saída. Só isso aí. Só rapidinho, falando em relação ao comentário do Tiago sobre a 1 hora de apresentação, né, a gente aqui nesse evento, eu acho que a gente vai sempre sentir falta de conversar um pouco mais sobre aquilo que foi falado. Então, uma hora não é exatamente 1 hora para o cara ficar falando 1 hora, é 1 hora que vai abrir espaço exatamente para poder falar à vontade, assuntos que não tiveram tempo na fala anterior, essa é a ideia. Eu queria reforçar uma análise mais assim em cima do que a Iné estava falando, da necessidade do que a gente precisa, assim, e por que fazer mapas e por que assim usar as tecnologias, né? E sempre assim considerando que a gente lida com comunidades tradicionais, quilombolas e tal, então assim isso daqui meio que é inspiração natural, assim, né? Você vai lá, tá num contexto que ainda não viciado pela tecnologia, né? Então você tem a possibilidade de parar um momento e pensar, o que a gente vai fazer, o que precisa, qual é que é a ferramenta melhor que atende e tal. E a gente aí lá não está, por exemplo, viciado pela cultura digital insustentável que é empurrada para a gente pelas grandes corporações da New Economy, né? Que falam, você pode publicar vídeo em quantidade, você pode ter gigabyte de espaço no e-mail e tal, que isso acaba sendo insustentável assim e empurra a gente para uma produção de lixo digital pra caramba, que só eles conseguem gerenciar, porque ninguém consegue gerenciar uma quantidade de lixo desse, assim. Então a gente está apontando para o essencial, assim, tentar voltar para trás e falar, até porque, justamente como é bom lembrar, assim, eu nasci, a maioria de vocês, aliás, todo mundo aqui nasceu sem internet, assim, então a gente não precisa correr para lugar nenhum, assim, não é algo que precisa toda essa pressa, e a gente tem eu inclusive me considero que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque é a gente que está deixando esse legado para os nossos filhos, assim. Porque a gente vai estar deixando a internet, o mundo do jeito que está, e a gente não pode culpar os pais, não, assim, ou a história passada, não. É a gente que está com essa internet, com esse paradigma, e a gente está fortalecendo um único paradigma, não está abrindo espaço para outros. Todas as iniciativas estão colocadas na internet, e a gente, remarcando, ainda não tem muita gente acesso à internet do jeito que as ferramentas são feitas, assim. Você publicou um vídeo no YouTube, de repente, assim, um vídeo é da comunidade quilombola, é o cara da universidade que fez o vídeo, publicou o vídeo lá no YouTube, mas a comunidade não tem acesso ao vídeo deles mesmo, assim. Então a gente está sempre construindo um paradigma que é só para poucos,
e está sustentando só um paradigma, assim. Então, assim, nesse sentido, a gente está desenvolvendo propostas que tentam inverter essa lógica, assim. Mas isso não é uma coisa que pode ser feita só por tem que ser uma temática discutida. Vamos retomar a infraestrutura de rede e a gestão da infraestrutura de rede a nível local, porque a comunidade que se precisa mapear o território, vai colocar dados que são interessantes principalmente para o território. Então a gente não precisa de ter todo o mundo assim dentro do servidor local. A gente de repente precisa só uma máquina lá que tenha o mapa de qualidade, né? Foto de qualidade, porque falando sempre em comunidades tradicionais, normalmente se você for mesmo usar o Google não tem interesse lá ainda, então tem foto de qualidade muito baixa, então não dá nem para usar o Google querendo e tal. Aí você poderia ter só um style daquele lugar com qualidade e a comunidade colocar dados do que pertence a eles e mandar para fora o que for necessário. Mas assim, a gente já chega com uma ferramenta que fala, não, você não pode colocar onde você plantou manjericão, não faz sentido isso para um sistema nacional de... Aí a galera já desiste de usar a ferramenta, fala, pô, tem que botar só coisas chatas, eu não posso colocar lá que tem um parquinho não sei o que, tem a árvore X, que para eles faz sentido. Então, para eles, isso acabaria deixando o uso da ferramenta bacana, assim. Aí, assim, a gente tem que inverter então, o processo, tem que chegar de novo na comunidade e, a partir daquilo, montar uma solução que a comunidade precisa e depois a comunidade que escolhe. A gente até está com uma proposta metodológica, taxonomia e até técnica, a gente já está com um projeto meio andando, assim, não tem apoio, mas a gente está indo com as pernas da gente, assim, como sempre fez. E para tipo fazer umas camadas assim, o nível local, nível público e nível de patrimônio, assim, que tem conteúdos de interesse mais geral que precisam ser validados, assim. Enfim, eu acho que as conversas têm que ser dirigidas também nesse sentido, nesse nível, não só até porque justamente como a Inés sempre estava falando, eu assim, assino embaixo de tudo que ela falou. Protocolos tem, assim, desde o começo da internet tinha protocolos para conseguir trocar dados, assim. Tinha protocolos que foram abandonados que eram muito bacanas, tipo Goofer, era navegação semântica, assim, bem estruturada, assim. E não fui recebido porque não era próximo do uso das pessoas e tal, assim. E, enfim, tudo tem que ser discutido, porque ninguém falou que a internet tem que ser desse jeito. A gente ainda está aqui, estamos vivos, estamos falando com o Ministério da Cultura, com a Presidência da República, né? Então, assim, acho que tem toda a força, o Brasil, potência mundial. Inclusive, assim, eu sou originário da Sicília, né? E eu acredito que o Brasil tem um papel, não só no Brasil, assim, tem um papel de propor coisas pelos valores que ainda estão no Brasil, que são importantes, assim, que não é só a Petrobras e o petróleo e a Vale do Rio Doce e as minas de bauxite, assim, mas as culturas que ainda estão vivas no Brasil, que podem ser inspiradoras para outro tipo de internet, outra visão, outra cultura digital sustentável. É isso. Só para complementar, eu acho interessante, quer dizer, já foram colocadas algumas coisas, inclusive referenciando esse processo do Ministério da Cultura, quer dizer, desde 2004 a gente está trabalhando essa questão do SNCC, mas não na perspectiva da cultura digital. Eu entendo o que o DEAC está falando, mas nessa gestão que a gente conseguiu, de fato, o SNCC poderia ser apenas uma base de dados .gov, né? Então, esse processo é recente para nós, quer dizer, a gente trazer os conceitos
de uma construção da cultura digital é uma questão que a gente só conseguiu nessa gestão, nessa institucionalização. É tudo muito complicado dentro do governo para a gente poder contratar serviços, contratar equipes, mas e claro, também todo um processo que vocês acompanharam nos últimos 1 ano e 8 meses, que a gente ficou também um pouco com muito cuidado de que maneira que a gente ia avançar. Então agora, recentemente, com essa mudança, eu não estou justificando, mas também estou. Quer dizer, a gente tem agora um outro momento dessa abertura, desse diálogo, embora isso tenha sido programado, essa questão da cartografia digital há bastante tempo. Nós convidamos uma experiência interessante, que eu convido todos que não conhecem, mas eles não conseguiram vir, que é a cartografia social feita pela UFAM, pela Federal do Amazonas, que dialoga... chegou aqui? Bacana. Então, essa a experiência da... Você é o... Davi, que bom, Davi, porque eu recebi aqui a comunicação que você ainda não tinha chegado. Acho que ele vai poder colocar essa experiência que dialoga com o que o Mucambo está fazendo. É uma experiência importante, né, que é o Alfredo Wagner, que está já há bastante tempo trabalhando, e que eles vão lá fazer um mapeamento nas comunidades tradicionais, e é feito uma oficina de desenho, né, e depois é feito um referenciamento, um georreferenciamento, um GPS, e surgiu, quando surgiu essa situação, era de fato para a comunidade saber onde ele está, né? Qual é os seus direitos. É um pouco respondendo o que a Inayá está fazendo. Por que mapear? Né? Ou por que não mapear? Né? Então, eu acho que o Davi vai poder, ele vai contar essa experiência. E aí a gente sentiu que lá não tem as perguntas, tem exatamente o que falou, onde é que está a plantação de manjericão, no caso lá do Coco de Babaçu, onde está, né, na região amazônica. E depois a gente perguntou, mas escuta, e o brinquedo? E a folia de reis? Essas informações não tinham. Então a gente começou a dialogar no sentido de que a gente pudesse fazer esse mapeamento. Inclusive, existe um Conselho Nacional de Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais. A gente tentou fazer um grande projeto de mapeamento de todas as comunidades tradicionais, inclusive com dinheiro do Ministério da Cultura, no governo Lula, e nós, infelizmente, não conseguimos lograr sucesso, mas chegamos a um número de 100 mil comunidades tradicionais, números esses que não tem lugar nenhum, né? Então, eu acho importante que a gente possa ver essas realidades, na realidade que você está falando das comunidades tradicionais, mas ao mesmo tempo, essa questão da internet talvez não tenha, ainda não chegou em muitas dessas comunidades. E esse projeto avançou para outros grupos sociais, como as prostitutas da cidade de Belém, que também tem o seu mapeamento e tem o seu livrinho lá, sua cartilha, e a gente também está querendo contemplar isso. Quer dizer, não é só o fato de a gente estar falando de protocolos de internet, mas a gente falar de protocolos sociais, de protocolos né, desses lugares que a gente vai chegar, principalmente no norte, e não chega, o sinal não chega, a antena não chega. E eu estou falando isso de carteirinha porque a gente tem 33 pontos de cultura indígena na região amazônica, que desde 2009 ainda não chegou a antena GESAC, né? Por mais isso que a gente já tem Paulo Bernardo aí, mesmo assim a gente não consegue. Como é que a gente faz? Será que eles não são pontos de cultura ou são? Fica essa discussão nossa, né, que a Márcia Hollenberg está enfrentando agora, mas isso já passou pelo Célio, passou pelo TT Catalão, passou pela Marta Porto. E esse tempo é um tempo, Deac, que não é o tempo, sabe, que a gente acha, não, mas já devia ter resolvido, mas aí não é bem assim que a viola toca, mas isso está colocado nas nossas prioridades, né? Bom, era um pouco disso, que bom que o Davi veio, porque aí a gente vai poder dialogar isso na apresentação dele. Bom, eu vou passar aqui para a mesa para seus comentários. Eu já vou adiantando que o Marcon criou um problema para ele, né, que ele vai ter que pensar no formulário que ele propôs. Todo mundo... Opa, então já está. No Google. Então amanhã a gente já prepara. Esse é o meu amanhã.
Google é muito prático. Mas eu queria comentar só umas coisas. Você me pulou, viu? Não, mas depois eu vou para dar Só respondendo uma questão bem pontual da Inaê, questão do AD, que estava lá na apresentação assombrando tudo. Não é que vai ser implementado o AD, o AD já é um legado do Ministério da Cultura que ele já tem aí. E a ideia é conversar com ele para começar a puxar as pessoas para fora dele, entendeu? Mas não tem como desligar ele lá, ele é uma coisa que tem. Enfim, agora isso pode falar melhor depois. E queria pontuar também uma coisa que você falou, que é. Eu acho que tem uma diferença bem importante aí no uso do Google Maps para esses mapeamentos que estão surgindo por aí, comparando com o uso, por exemplo, do YouTube ou do Facebook, coisas assim. Uma coisa é você usar o Google Maps no estilo lá, criar o meu mapa, e aí de dentro do Google você colocar os pontos lá e criar o seu mapa com toda a ferramenta do Google. Outra coisa é você usar o Google Maps como camada de fundo, para colocar as coisas em cima. E outra coisa ainda é usar a API do Google para plotar as coisas em cima desse mapa e desenhar coisas em cima, calcular a distância, essas coisas. Mas eu acho que se você está num caminho em que os dados estão com você, eu acho que você está resguardado. Que, por exemplo, você pode usar algumas ferramentas que você escolhe com o botão, quero ver o Google Maps, agora quero ver o Google Maps embaixo. Mas os dados estão com você, beleza. O problema, eu acho, é você os dados lá, como é no Facebook, como é no YouTube e tal. Eu acho que se você usar, os dados estão com você, você está usando a ferramenta dele para plotar as coisas no mapa, eu acho bem menos preocupante. Porque assim que tiver uma ferramenta fácil, como já tem na verdade, para você colocar os pontos no mapa numa outra solução, os dados são seus, você coloca onde você quiser. Uma solução citada que a gente fez aqui, que é o mapas de vista, é isso, você tem lá e você escolhe, quero usar o Google, quero usar o Facebook Maps, ou você pode até usar e colocar os pontos, colocar os pontos na terra do nunca aqui, sei lá, e botar... Oi? Não sei que terra que é essa aqui. Tem os pontos aqui. E aí, entrando na questão que você colocou, né? Por que mapear? Né? Eu acho que tem pode-se criar um fetiche aí que talvez não tenha... por exemplo, aqui está mapeado. Eu posso, às vezes, mapear uma comunidade. É muito mais interessante fazer um desenho da comunidade do que colocar georreferenciado. Por que georreferenciado se eu não vou comparar isso com isso? Isso pode ser uma coisa. Daí eu acho que o seminário de cartografias colaborativas e tudo mais, mas o que é colocado no SNCC lá, não é, o mapa é uma visualização possível que pode ser interessante para algum tipo de coisa. Mas, por exemplo, o que o Maurício colocou, eu quero ver quais foram o histórico de tal proponente, tal artigo, Ivete Sangalo, quanto que ela já recebeu de incentivo, né, de convênios com o Ministério da Cultura. Você vê, isso não tem a ver com mapa. Eu acho que mapa é uma possível saída de dados, não só do SNCC, mas para qualquer mapeamento cultural que a gente fizer. Eu acho que tem um monte de informação que o mapa não é a melhor visualização. Então, normalmente. E, bom, é isso que eu queria falar. Antes do Pedro falar, só queria adiantar que no nosso debate técnico da quarta-feira, o tema é exatamente esse: geolocalização, geotagging, georreferenciamento, que é para a gente pensar um pouco mais esses diferentes lados aí desse pensamento e prática dos mapas na internet, no digital. Fala tudo. Não, na verdade, só para falar que eu estou já mexendo aqui no fórum. Na verdade, já fiz uma proposta parecida com essa que eu estou fazendo aqui, por um problema de um outro grupo de softwares, que são softwares de monitoramento do parlamento. Então eu já tinha inclusive as perguntas mais ou menos formuladas. Mas antes de abrir esse fórum para as respostas, eu queria passar para a gente pensar nas perguntas e fechar um conjunto de perguntas que faz sentido. E aí amanhã a gente preenche rapidinho e pronto, acabou. Mas eu não tenho mais nada para falar. Manda o Irá falar um pouco. Eu acho que fica aí
Américo, né, Murilo, fica aí esse elogio também do processo aí que vocês construíram, né? Trouxeram só gente legal aqui e mostra que vocês também, né, estão receptivos aí, inclusive as críticas. Então, não trouxeram só quem ia falar bem, né? Então, parabéns a vocês. Eu passei a bola, não esqueci. Agora você vai falar. É porque não, porque sabe meio do contexto, mas é porque a provocação que eu ia fazer era meio de entender aqui como é que era o cenário aqui. Por exemplo, aqui quem está aqui, que uma coisa que a Inaê falou, que eu acho importante, que é a capacidade que a gente tem de não depender das ferramentas proprietárias. E aí eu queria entender que tem algumas pessoas que eu conheço que eu sei que dominam código, são hackers e desenvolvedores. Eu queria que se identificassem essas pessoas. Quem é que manja de código e consegue dominar uma ferramenta dessa, de olhar o código e editar ela? Pode levantar a mão, por favor? E aí eu acho que assim, isso é um cenário importante, assim. Você também, né? Eu não me coloco nesse grupo não, eu sou só de caô, nação caô. Isso porque é o seguinte, eu acompanho esse dilema de um sistema de informações do Ministério, muito em relação à ação cultura digital, desde 2004, acompanhando o Léo lá, o Mapas de Vista, a gente começou a pensar nesses desafios, antes de saber até que o Salic existia, que a gente não sabia, quando a gente inventou de pensar no Mapsys. E uma das coisas que eu sei que é um desafio eterno do Ministério da Cultura, e o Murilão vai talvez se comover com esse problema, que é a falta de capacidade do Ministério de escrever código, de fazer código. Então isso aqui é um problema que a gente não pode ignorar. O Evaristo enlouquece aqui, mas é um problema que a gente não pode ignorar. Então assim, se dependesse do Murilo, e aí não estou defendendo o Murilo só porque ele é legal, mas pelo que eu conheço e do que a gente construiu, a política que ele está fazendo, que inclusive eu já ajudei, fiz parte, acho que todos aqui nos fóruns da cultura digital e tudo mais, tudo isso seria livre, aberto e bonito. Só que aí tem um desafio, que aí eu, enquanto parte das pessoas que trabalham e acreditam na cultura digital, pergunto assim, se hoje o Ministério abrir uma licitação para fazer com dinheiro, se tiver dinheiro, para fazer um sistema desse de código aberto, quantas empresas vocês conhecem que podem concorrer fazendo software livre, aberto, colaborativo? Você conhece várias, então, beleza. Então, assim, porque esse processo passou por uma licitação. Eu sei que, assim, esse é um desafio que tem desde sempre. Então, assim, acho que essa falta de, talvez, de existência de fornecedor, isso é um problema que a gente já enfrentou. Por exemplo, em Fortaleza a gente foi fazer um sistema isso há algum tempo atrás, e restrito a Fortaleza, um sistema de gerenciamento das praças do povo, que era, enfim, gerenciamento de demandas da população, e a gente abriu a licitação e nenhuma empresa concorreu, porque um dos critérios era trabalhar com software livre. Então, assim, esse eu acho que é uma questão importante. E aí a baixa presença de desenvolvedores, e aí não sei, não perguntei desses, mas eu imagino que todos dominem linguagens e técnicas, enfim, a cultura do software livre. Acho que isso é um desafio. Eu sou totalmente a favor, obviamente. Acho que é a única saída possível de uma coisa que seja autônoma, que seja, enfim, para o governo, para as pessoas. Mas eu acho que tem esse desafio que a gente não pode ignorar. Então, assim, a solução que está aí talvez o Murilo ou o Evaristo pudesse até explicar como foi chegada nessa solução, por que não é livre. Eu acho que talvez isso é importante dizer, porque eu estou aqui fazendo o papel de advogado do governo e do diabo ao mesmo tempo, porque eu acho que tem essa questão de difícil, assim, não fazer é um problema, e fazer proprietário é um problema, e aí menor, talvez, eu também, então assim, eu acho que a gente tem que encarar. A gente vive aqui, eu acho que as falas de muitas pessoas, a discussão do Marconi no começo, do paradigma do público, governamental, privado, tipo assim, a gente quer uma sociedade livre, e aí aqui livre até de governo, eventualmente, e ao mesmo tempo a gente está aqui conversando com o governo. Então acho que a gente tem que entender esse paradoxo, que é um caminho do meio. Então, assim, tem um governo que topa discutir uma sociedade
antigovernamental, digamos assim, já é uma coisa interessante. Então, Gilberto Gil que o diga aí, governar para o dia que não vai precisar mais de governo. Então, utilizar software proprietário para conseguir chegar numa solução livre. Aí eu pergunto aqui uma provocação chata, mas quem aqui não usa Gmail e está defendendo software livre? Aí, além do Vince, só você. Pelo menos. Não, então, mas eu digo assim, porque essa é uma questão. Colocar. Eu acredito no software livre, eu acho que essa é a única solução possível, sustentável, colaborativa, mas eu sei que tem limitações hoje que não me permitem, se eu quiser fazer algumas coisas, se eu for utilizar software livre, eu não vou conseguir fazê-las. Então, acho que a gente tem que encarar esse desafio tendo isso numa visão prática. Mas, obviamente, que é nossa função sempre cobrar e garantir. Agora, entre não ter um sistema de mapeamento, de referenciamento de informações e ter um sistema que é proprietário, mas que os dados são livres, eu fico na pergunta de quem usa o Gmail aí, qual que é a solução? Rapidinho. Evaristo, desculpa. Eu só queria, enfim, talvez a fala do Pop tenha uma sensibilidade nesse sentido. Eu sou uma grande entusiasta do Snake. É porque eu sou um entusiasta de um sistema que vem trazer uma proposta de dados abertos e participação social, que a gente briga pelo que a gente quer que ele seja, né? Eu sou uma parceira, a princípio e a priori, para a construção conjunta. E não sou só parceira como opção militante, mas sou também parceira como opção institucional, né? Então, eu acho que realmente é ousado estamos nesse processo. De outro dia, a gente está falando de coisas que estão... A gente está falando da mudança no processo de mudança. A gente está falando de dados abertos no processo de abrir os dados. Então, os dados não já estão abertos e usando e a gente está lá atrás. Não é isso, né? Então, a gente está num momento de discussão, é o típico trocando roda com o carro andando, e que realmente é muito salutar ter um espaço como esse de uma discussão que se pretende minimamente profunda e aberta para receber esse conjunto de proposições, né? Acima de tudo, quais são os nossos objetivos e depois quais são as nossas ferramentas, né? É isso. Só vai para a chuva quem quer se queimar, né? Então, péssimo, não entendi a piada, eu sei tudo bem, essa hora, né? Não, mas coisas muito, muito interessantes nós estamos falando uns com os outros e sem nenhum filtro, isso é muito importante. A ideia do filtro, de um superego aí que os psicólogos estão plantando, a ideia do superego aqui seria um desastre. A gente tem que dizer coisas que a gente acha, que acredita e que pensa que são as corretas, sem nenhum problema. E governo é para isso, é para mediar esse conflito entre diversas tendências. Se o governo não fizer isso, é outra coisa. Ditadura, é anarquia, é outra coisa, né? Então, acho muito salutar. E é o governo que possibilita o encontro. Não estou falando deste encontro, possibilita o encontro da sociedade consigo próprio. Então, o governo não é um ente do mal que está para fazer... É aí que está a nossa memória de governo que nos leva a pensar assim. Mas a nossa memória de governo que nos leva a pensar dessa forma. Mas o governo é tão socialmente importante quanto qualquer outro ente da sociedade. Certo? E ele é mais um desses componentes. Ele não é o componente, mas ele é mais um desses componentes. Sem demonizações, sobre a questão sobre essa questão de mexer em código, a minha opinião pessoal é de que a instituição não pode, não deve, não tem como deixar de ter a sua própria inteligência. E ter a sua própria inteligência é não terceirizar a inteligência. E terceirizar a inteligência significa passar para qualquer um, para software livre, para software proprietário, para software do céu, do inferno. Se aquilo é o core business da organização, aquilo não pode ser terceirizado. Mas isso é um pensamento de longo prazo que precisa ser introjetado no governo federal. Entendeu? Os ministérios perderam sua capacidade de gestão de inteligência. E isso é uma coisa gravíssima. No judiciário, por exemplo, isso praticamente não existe. Todas as operações core são realizadas dentro da casa. Porque isso é a chave e o centro.
os servidores da carreira que mantêm a inteligência sobre os processos, que mantêm os códigos. Porque isso está no centro da soberania dessa inteligência. Não falo da soberania no sentido político, geopolítico, mas soberania da inteligência. Então, o Ministério foi minguando tecnologicamente, minguando do ponto de vista de inteligência, e isso nos deixa hoje numa situação em que você tem que fazer escolhas pragmáticas. E escolhas pragmáticas nem sempre são as mais populares, mas são as possíveis. E essas soluções possíveis nos levam para o caminho para frente. Mas a solução mais tecnicamente razoável do ponto de vista de gestão do conhecimento era o Ministério ter seus próprios técnicos de tecnologia, baseados em software livre, baseado em Open Data, baseado em qualquer outra coisa que você queira dizer. Mas a inteligência não está no software livre. A inteligência está nas pessoas que fazem o software livre funcionar. Okay? Então, se você não tem pessoas, não adianta nada fazer software livre com pessoas terceirizadas de outro lugar que não vão ficar na sua organização. Isso, na minha opinião, é uma opinião muito pessoal. Assim, ou a instituição, ou as instituições mantêm o seu centro tecnológico básico, que tem todo o conhecimento sobre o seu core business, não sobre coisas pequenas, mas sobre sua gestão principal, ou fica muito difícil você discutir software livre, software proprietário, software isso, software aquilo. Porque isso, na prática, a inteligência daquele software não está na organização, está na cabeça de outras pessoas que não estão na organização. Isso é o problema. Isso é uma opinião muito... pelo menos que a informação seja livre. Pelo menos isso. Isso já ajuda muito. Eu digo para ter inteligência dentro do Ministério. Aí é o planejamento que tem que fazer. Mudar a longa história. Vamos para o real. Bom, como a gente vai ter, como a gente vai ter tempo de discutir várias outras coisas durante o evento, assim, acho que essa questão do software livre na instituição pública é um debate interessante. Vai sobrar uma hora, a gente pode até debater isso. Mas aí o que a gente viu foi a nossa área de TI ficar com especialistas em licitações, né? É isso. Eu perguntaria se o pessoal das empresas de software livre tem especialistas em licitações, porque na verdade é isso que está faltando, é saber como lidar com a questão dos contratos de software livre com o governo, né? Especialista em licitações proprietárias. Poderia, pois é. Esse aqui é o problema. Pois é, eu acho que isso pode ser um bom debate aqui para a gente ter numa hora aqui no café, eu acho que vale a pena. Gente, a gente está chegando ao final. Alguém quer ainda acrescentar alguma coisa? O formulário está pronto? Não, o formulário é no Google Docs, eu não tenho frescura. Tipo, para mim não é. Isso aí não é problema, eu já passei dessa fase. Só acho que é uma provocação injusta, você tá ligado? Né? Você está comparando nada com nada. Então, tudo bem. Só para você saber que eu sei. Gente, então aqui vamos encerrando o nosso primeiro dia. Agradeço a presença de todos. Foi ótimo amanhã para a gente. Vamos lá. E vamos colocar essa parada pra frente, só para tornar